Aleluia. O Senhor me trouxe até essa passagem, essa mensagem, aleluia, e falou fortemente ao meu coração para ministrar, para que quando estivéssemos aqui no sábado, nesse culto, para ministrarmos esta palavra, aleluia, em Êxodo 14, a qual o Senhor ele está falando com o seu povo. Glória a Deus. Ele está dizendo para o seu povo: eu pelejarei por vocês, e vocês fiquem calados, ou estejam calados. Aleluia. Nesse texto, meus irmãos, a partir do capítulo número 14, ele vai contar uma história já muito conhecida de toda a igreja. Ele vai falar da passagem do povo de Deus, aleluia, pelo Mar Vermelho. Da escapada do povo de Deus do Egito, de uma terra de escravidão, aleluia, para uma nova terra, para uma nova vida. Aleluia. Nós sabemos, meus irmãos, e conhecemos que o povo de Deus estava cativo no Egito. Glória a Deus. Aleluia. Quando José ele entrou ali no Egito, e através da vida de José, seu pai e seus irmãos vieram também habitar no Egito. A Bíblia vai nos dizer que eram aproximadamente ali um pouco mais de 40 pessoas que foram habitar, de hebreus que foram habitar ali no Egito. E o tempo foi passando, aleluia, e este povo de Deus que foi ali habitar começou a se multiplicar. E agora esse povo, meus irmãos, era tão grande, aleluia, eram tantos, aleluia, que eram aproximadamente ali um pouco mais de 2 milhões de pessoas que agora habitavam ali naquele lugar. A Bíblia diz que o povo se multiplicou tanto, que o faraó agora, que já não era mais o mesmo faraó da época de José, porque José já havia falecido, o faraó daquela época também já havia falecido, e o novo faraó, que veio a ser o novo rei ali do Egito, a Bíblia vai dizer que ele não conhecia José e não conhecia ninguém ali daquele povo dos hebreus. Por isso ele não conhecia a história de José. Quando ele viu o povo de Deus ali começou a se multiplicar, para o faraó, aleluia, aquele povo estava sendo uma grande ameaça, porque ele olhou para o povo e ele pensou: se esse povo continuar a se multiplicar desse jeito, quando um povo inimigo resolver se levantar contra nós e guerrear contra o Egito, vai que o povo de Israel resolve se unir a eles, e então será o nosso fim. Então todos nós conhecemos a história e nós sabemos que o faraó ele tentou afligir o povo de Deus de todas as maneiras para impedir que o povo de Deus crescesse, que o povo de Deus se multiplicasse, fez os homens agora serem transformados em escravos, começaram a trabalhar como escravos, num trabalho árduo, num trabalho difícil, trabalhando 18 horas por dia sem parar, se alimentando apenas de alho, de pepino, de cebola, apenas para tentar acabar com o físico dos homens, para que aqueles homens pouco a pouco morressem, porque o faraó imaginava e ele olhava: se os homens morrerem, não haverão mais homens, então eles não poderão se multiplicar com as mulheres, esse povo não vai crescer mais. Só que o interessante, meus irmãos, é que a Bíblia diz que Faraó ele afligia o povo de Deus. Faraó ele lutava e tentava derrubar o povo de Deus, mas quanto mais o povo de Deus era afligido, mais o povo de Deus se multiplicava, mais o povo de Deus crescia, aleluia. E já olhando para esse texto, meus irmãos, eu vejo que quanto mais luta, quanto mais tribulação na sua vida nesta noite, não é para você se entristecer, aleluia, não é para você pensar que é o teu fim, mas tenha certeza que quanto mais luta, quanto mais batalha, quanto mais tribulação vier na tua vida, quanto mais o inferno se levantar contra você, aleluia, tenha certeza que é o tempo que você mais vai crescer, mais você vai multiplicar, aleluia, porque é Deus que vai nos dar vitória. Quanto mais Faraó afligia, mais o povo crescia e mais o povo se multiplicava. Louvado seja Deus. E então o tempo foi passando e o Faraó viu que aquilo não dava certo, então a Bíblia diz que agora ele vai mandar matar os meninos, que todos os meninos que nascessem ali deveriam ser mortos. Aleluia. E dentre, meus irmãos, todos esses meninos que foram nascendo, aleluia, Deus ali escolheu um para ser o libertador do seu povo. Glória aleluia. A Deus, aleluia. Que é Moisés. Aleluia. Moisés nasceu, aleluia. Deus guardou ele ali em sua casa, durante 3 meses ele foi guardado, mas ali depois, passado 3 meses, que a mãe não conseguia mais esconder o menino, então ela teve que pegar o menino, colocar ele dentro de uma arca de junco, aleluia, colocar à beira do rio Nilo, aleluia, e esperou para ver o que acontecia, aleluia.
A Bíblia vai nos dizer que aquele menino, ele vai parar agora dentro do palácio de Faraó. Glória a Deus. Do homem, do maior inimigo do povo de Deus. Agora ele vai ser, aleluia, o pai adotivo, aleluia, daquele que Deus ia levantar para ser o libertador do seu povo. Glória a Deus. Moisés viveu ali no Egito, meus irmãos, por 40 anos, ali dentro da casa de Faraó. Só que chegou um dia que ele estava ali caminhando e ele viu um hebreu, uma pessoa do seu povo, sangue do seu sangue, sendo afligido por um egípcio. Ele não suportou aquilo, ele acabou matando o egípcio e viram que ele tinha matado o egípcio e por causa disso ele teve que fugir agora do Egito. Depois disso ele vai para o deserto, onde ele vai habitar por mais 40 anos. Dentro ali do deserto ele vai conhecer o seu sogro, a sua esposa, ele vai se casar, ele vai ter seus filhos e ele vai ter uma vida normal. Só que passado 40 anos que ele estava ali habitando no deserto com a sua família, depois de ter fugido do Egito, Deus vai chamar Moisés para a sua verdadeira missão. Estava Moisés um dia lá no campo e de repente ele vai se deparar com uma sarça que começou a se queimar. E a Bíblia diz que aquela sarça se queimava, aleluia, só que a sarça ela não se consumia. E quando ele viu aquilo, aleluia, ele viu aquele fogo, diz a Bíblia que Deus chamou Moisés. E revelou a Moisés, dizendo: Moisés, este é o chamado da tua vida. Eu te chamei como libertador, para que você venha e liberte o meu povo. Aleluia. Ele colocou diversos empecilhos, dizendo a Deus: ah, Senhor, mas eu sou uma pessoa que nem falar direito. Manda meu irmão. Meu irmão Arão, ele sabe falar. Meu irmão Arão, ele sabe se comunicar. As pessoas vão receber muito mais as palavras dele do que as minhas. Aleluia. Só que acontece que o chamado na vida de Moisés, aquele chamado era para Moisés cumprir, e não para Arão, seu irmão, cumprir. Aleluia. Deus disse para ele: você pode até mandar Arão à sua frente falar. Aleluia. Mas ele só vai falar aquilo que você mandar ele falar. Aleluia. Porque quem vai falar na tua boca, Moisés, glória a Deus, sou eu. Aleluia. Aleluia. O meu chamado, aleluia, é contigo. Chamar o Moisés, ele vai para o Egito. Ele dá uma ordem para o rei, um aviso para o rei, para o faraó. Deus quer libertar o povo. Deus manda que você liberte o povo. A Bíblia vai dizer que faraó, meus irmãos, ele vai se recusar. Glória, e quando o faraó se recusa, Moisés, ele volta até a presença de Deus. E quando ele vai até a presença de Deus, Deus diz para ele: então você vai lá, você vai orar, porque eu vou começar a enviar pragas ao Egito, até que faraó amoleça seu coração e ele liberte o meu povo. E foi assim, meus irmãos, indo, aleluia, praga após praga, aleluia. Faraó recusava libertar o povo. Deus mandava Moisés ir lá e orar, e Deus mandava uma praga, acabava praticamente com todo o Egito. O faraó dizia: ei Moisés, venha cá, peça para o seu Deus tirar essa praga que eu liberto o povo. E quando Moisés orava e Deus restituía todo o Egito, a Bíblia diz que faraó endurecia seu coração e ele voltava atrás. E isso foi, meus irmãos, por 9 oportunidades. Deus enviou 9 pragas ali no Egito. Só que agora chegou o momento que Deus ia enviar a última praga, a 10ª praga. E quando Deus chama Moisés e diz para Moisés: Moisés, é a última chance que eu vou dar agora para faraó. Vá lá e diga para ele que se ele não libertar o meu povo, o anjo da morte vai descer aqui à meia-noite no meio desse arraial, e todo primogênito que habita aqui no Egito, desde dos animais que estão no campo, até pessoas, todos serão mortos se o faraó não libertar o meu povo. Glória a Deus. Moisés vai até o faraó. Faraó uma vez mais se recusa a libertar o seu povo. Então agora Moisés volta novamente à presença de Deus. Senhor, faraó ele se negou a libertar o povo. Ah é? Então você vai fazer o seguinte agora, Moisés. Você vai lá no campo, no arraial dos hebreus, e você vai pegar um animal, um cordeiro. Você vai pegar o melhor animal que você tiver. Um animal perfeito. Um animal que não tenha mancha, um animal que não tenha defeito nenhum. Você vai sacrificar esse animal. Você vai verter o sangue dele numa bacia. Aí você vai pegar uma planta que nasce lá na beira do rio Nilo. Uma planta que se chama isopo, porque era, meus irmãos, uma espécie de uma planta esponjosa. Era como se fosse uma esponja. Quando você coloca ela em algo líquido, ela absorve. Então ele vai dizer: você vai pegar esse isopo, você vai mergulhar ele no sangue. Quando ele absorver o sangue, com este sangue você vai em todas as casas dos filhos de Israel, dos hebreus, e você vai fazer uma marca na verga da porta.
Porque à meia-noite, quando meu anjo descer aqui nesse arraial, aonde tiver a marca deste sangue, o anjo ele não vai poder tocar. Glória Aleluia. a Deus, aleluia. E assim Moisés fez. Moisés sacrificou ali aquele animal, aquele cordeiro, derramou o seu sangue, pegou o sangue e marcou todas as vergas da porta. E a Bíblia diz que à meia-noite, quando o anjo da morte desceu ali naquele lugar, aleluia, ele passava, e aonde tinha a marca do sangue, o anjo não tocava. Porque aonde tinha a marca do sangue, meus irmãos, estava guardado. Aonde tinha a marca do sangue, estava protegido. Louvado seja Deus, aleluia. A Bíblia diz que o nosso inimigo ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando quem ele possa tragar. A vontade do inimigo de Satanás, meus irmãos, é tragar a minha vida, é tragar a sua vida, aleluia. Só que ele não pode fazer nada contra mim e não pode fazer nada contra você sem a permissão de Deus, porque quando ele olha para mim, quando ele olha para você, ele não vê sobre a nossa vida, aleluia, ele não vê sobre a nossa casa, aleluia, a marca do sangue de um simples cordeiro, mas ele vê a marca do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário sobre a minha vida, sobre a tua vida, aleluia. Tem o sangue de Jesus sobre você, é o sangue de Jesus que te guarda, é o sangue de Jesus, aleluia, que te protege e te livra, louvado seja Deus, contra todo mal, aleluia. Aquele cordeiro, meus irmãos, aquele sacrifício, ele estava mostrando ao povo o que Deus faria futuramente através de todos. Ele nos libertaria do pecado através do derramamento do sangue, aleluia, de um inocente, de um cordeiro santo, de um cordeiro sem defeito, de um cordeiro sem pecado, aleluia, que foi o Senhor Jesus, aleluia, que entregou seu sangue por mim e por você para a remissão dos nossos pecados, aleluia. Então, quando o anjo ali desceu, meus irmãos, aleluia, e matou todos os primogênitos, desde os animais, aleluia, até pessoas, até que a morte chegou dentro da casa de Faraó. O filho de Faraó, o primogênito de Faraó foi morto. Quando o Faraó ele viu aquilo, ele viu que todos os primogênitos do Egito tinham sido mortos, ele disse: chega, acabou, Moisés, eu não aguento mais. Tira esse povo daqui de uma vez por todas. E então a Bíblia diz agora que Moisés ele liberta o povo. E todo o povo agora sai, aleluia, do Egito. E durante, meus irmãos, mais 40 anos agora o povo ele vai caminhar. Deus tratou com Moisés, aleluia. 40 anos Moisés habitou no Egito. 40 anos Moisés habitou no deserto com a sua família, e agora por 40 anos Moisés e todo o povo de Deus, eles vão peregrinar ali por todo o deserto, indo a caminho, aleluia, da terra a qual Deus tinha prometido, uma terra como a Bíblia diz que manava leite e mel. Só que o interessante, meus irmãos, é que durante esses 40 anos ali naquele deserto, a Bíblia vai dizer que quem conduzia aquele povo era Deus. Durante o dia, a Bíblia diz que Deus, com uma nuvem, aleluia, aquela nuvem ela tapava o sol. E o povo, aleluia, tinha sombra no deserto. O povo habitava no deserto durante o dia e tinha sombra, eles não eram consumidos por causa do calor escaldante do deserto. Deus guardava, Deus protegia o povo ali. E a Bíblia diz que aquela nuvem ela ia se movimentando. E eles iam seguindo aquela nuvem. E conforme passava o dia, quando vinha, meus irmãos, à noite, aquela nuvem acabava se transformando em uma coluna de fogo. Aquela coluna aquecia o povo. Porque assim no deserto, como durante o dia é muito quente, à noite, meus irmãos, é muito frio. E aquela coluna de fogo, ela aquecia o povo, ela iluminava o caminho, e assim o povo caminhava de dia e de noite. 24 horas por dia, Deus estava cuidando do seu povo ali naquele lugar. Aleluia. Deus estava dando sombra, Deus estava dando, aleluia, luz, Deus estava aquecendo, aleluia, e ao mesmo tempo Deus estava direcionando. Era Deus que ia direcionando, e o povo ia caminhando, seguindo, aleluia, os passos que Deus os mandava. Só que agora nós vamos chegar, meus irmãos, em uma certa parte da história, em que eles vão atravessar todo aquele deserto. E eles vão estar agora diante do Mar Vermelho. Quando o povo, meus irmãos, chegou e esteve diante do Mar Vermelho, eles agora vão olhar para o mar e eles vão ver que não tinha mais saída. Aleluia. Era Deus que tinha direcionado. Era Deus que tinha dado a direção.
Só que a direção de Deus levou eles, meus irmãos, aparentemente para um caminho, aleluia, sem saída. Então a Bíblia vai dizer que eles vão olhar, aleluia. E quando eles agora vão olhar, aleluia, naquele lugar, eles vão ver que eles agora estão numa grande situação de risco. Aleluia. Porque no capítulo 14, a partir depois do versículo 6, vai dizer, aleluia, que Faraó ele começou a aprontar os seus carros e ele tomou consigo todo o seu povo e eles foram ao encontro do povo de Deus. Então todo o Egito agora eles vão ao encontro do povo de Deus, quando eles percebem que o povo de Deus estava acuado, que o povo de Deus não tinha mais saída, não tinha mais por onde ir, porque tinha apenas o mar vermelho diante deles. Diz a Bíblia agora que o Egito vai todo para cima, aleluia, do povo de Deus, para matar todos os hebreus. Aleluia. E assim naquele momento o Faraó conseguiria, aleluia, chegar ao seu objetivo que desde o início foi acabar com o povo de Deus. Então agora o povo, meus irmãos, eles vão olhar e eles vão estar numa situação, aleluia, muito grande de risco. Aleluia. A Bíblia diz que o medo vai começar a tomar conta, aleluia, do seu coração. O versículo 10 diz que chegando os faraó aos filhos de Israel, levantaram seus olhos, e eis que eles viam que os egípcios vinham atrás. Então eles temeram muito. Quando a situação, meus irmãos, adversa vem na nossa vida, é normal nós, como seres humanos, aleluia, na nossa humanidade, o primeiro sentimento que vai vir ao nosso coração é temer, ter medo, porque nós vamos olhar a luta, nós vamos olhar a situação, aleluia, e o povo de Deus, eles olharam a situação e eles viram, nós não temos saída, aqui está o mar, não tem para onde correr. O povo do Egito, aleluia, estão vindo armados, nós não estamos preparados, nós não estamos armados, eles vão acabar conosco e aqui vai ser o nosso fim. O primeiro sentimento que veio no coração deles foi o sentimento de medo, foi o sentimento de pavor, eles começaram a temer. E quando veio aquele sentimento de medo, aquele sentimento de pavor, sabe qual foi o segundo sentimento do seu coração? Aleluia. Foi a vontade de voltar para trás e de recuar. Aleluia. De desistir. Aleluia. E eles falaram, olha só no versículo 12, não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Então agora eles vão olhar a situação terrível, a situação difícil, e eles vão temer, e quando eles vão temer, eles vão olhar para Moisés e dizer, Moisés, é melhor nós voltarmos para trás, Moisés. É melhor que nós sejamos escravos do Egito do que nós morrermos aqui no meio do deserto. Glória a Deus, aleluia. Eles pensaram em recuar, eles pensaram em parar. Aleluia. Na nossa vida, meus irmãos, não é diferente. Na nossa vida de cristão, quando vem a luta, quando vem a adversidade, quando vem a dificuldade, muitas das vezes nós pensamos em parar, muitas das vezes nós pensamos em desistir, nós pensamos em voltar para trás, porque nós começamos a olhar para o nosso passado, nós começamos a enxergar e ver lá no passado, parece que eu não passava tanta luta assim. No passado parece que as coisas não eram tão difíceis assim para mim, mas agora que eu aceitei Jesus, eu pensei que a minha vida ia mudar. Agora que eu aceitei Jesus, eu pensei que tudo ia ser apenas bênção, apenas maravilhas na minha vida, mas agora está mais difícil, está mais complicado. Então acho que é melhor eu deixar de servir a Deus e voltar para a minha vida do mundo, porque na vida do mundo não tinha luta, não tinha dificuldade, não tinha adversidade. Aleluia, mas sabe por quê? Porque quando você estava vivendo lá no mundo, aleluia, praticamente você estava aqui, ó, nas mãos de Satanás. Então ele olhava para você, para que ele ia se levantar contra você? Para que ele ia colocar luta? Para que ele ia colocar uma dificuldade diante de você se você estava aqui ó, no lugar que ele queria, nas mãos dele? Mas quando você levantou a sua mão e aceitou Jesus, e quando você disse não ao mundo, não ao inferno e não a Satanás, ele perdeu, aleluia. E quando ele olha para você hoje, ele vê, aleluia, que você está na presença de Deus. Por isso que a luta e a adversidade, ela vem muito mais na nossa vida depois que aceitamos Jesus, aleluia. Porque ele vem para tentar nos tirar da presença de Deus. Ele vem para tentar fazer que a nossa humanidade fale mais alto. Aleluia. E naquele momento a humanidade do povo, meus irmãos, começou a falar mais alto.
Eles então ali pensaram, vamos parar, vamos voltar para trás, Moisés. Vamos ser servos, vamos ser escravos dos egípcios, porque senão nós vamos acabar morrendo aqui no deserto. É melhor nós sermos escravos do que nós morrermos aqui no deserto. Aleluia. Esta passagem, meus irmãos, do Egito, na verdade, quando nós olhamos espiritualmente falando, é a libertação de um povo que estava sendo cativo para um povo que agora vai ser liberto. Aleluia. E trazendo para a nossa vida, aleluia. Outrora, quando nós estávamos no mundo, quando nós éramos pecadores, nós estávamos no Egito. Mas agora, com Jesus, nós somos libertos. Glória Aleluia. a Deus, Nós aleluia. estamos libertos, aleluia, do pecado através do seu sacrifício. Aleluia. E eles pensaram, é melhor servir ao Egito, é melhor servir ao pecado, do que agora morrer aqui no meio do deserto. Por causa da luta e por causa da dificuldade, eles temeram. Aleluia. Só que Deus nesta noite, meus irmãos, colocou no meu coração esta palavra. Aleluia. Porque quando a luta, a adversidade vier na nossa vida, nós temos que tomar algumas atitudes. Aleluia. Não podemos deixar a luta, a adversidade tomar conta da nossa vida. Mas nós temos que nos posicionar. Aleluia. Na posição em que Deus nos colocou. Aleluia. Deus, aleluia. E continuarmos firmes e fortes na nossa chamada, na nossa caminhada. Aleluia. Nós temos, meus irmãos, que enfrentar, aleluia, o nosso medo. O povo entrou em pânico. Aleluia. Não entre em pânico quando vier a luta. Não entre em pânico quando vier a adversidade. Aleluia. Controle os teus sentimentos. Aleluia. Nunca desista, nunca pare de orar, Deus, nunca aleluia. pare de clamar. Aleluia. Quando a luta vem, quando a adversidade vem, nós começamos, e vem esse sentimento de querermos desistir, muitos, meus irmãos, deixam de clamar, muitos deixam de orar, muitos deixam de buscar a Deus. Não deixe de buscar a Deus em momento nenhum na sua vida. Glória a Deus, Não deixe de aleluia. orar. Aleluia. Porque quando você deixa de orar, aleluia, você se distancia de Deus. Quanto mais você ora, aleluia, mais você vai se aproximar de Deus. Glória a Deus, aleluia. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos, aleluia, que Deus ele chamou diversas pessoas para andar com ele, 12 apóstolos. Só que dentre esses 12, a Bíblia diz que um vai se destacar. E este apóstolo foi João. Por quê? Porque era aquele que estava mais próximo de Jesus. A Bíblia diz que é aquele que colocava o seu ombro, debruçava a sua cabeça sobre o ombro de Jesus, no peito de Jesus. E para ele, Jesus contava coisas que ele não contou para nenhum dos outros apóstolos. Por quê? Porque ele se aproximou mais de Deus. Aleluia. Porque ele estava mais próximo de Jesus. A maneira que nós temos de nos aproximarmos mais de Deus é através da nossa oração. É através do nosso clamor. A palavra oração no seu original significa diálogo, conversa. Quanto mais você conversa com Deus, quanto mais você fala com Deus, mais próximo dele você está. E quanto mais próximo de Deus você está, mais intimidade com Deus Glória você a Deus, tem. aleluia. E quando você deixa de orar, quando você deixa de clamar, pouco a pouco você vai se distanciando de Deus. Aleluia. A oração é o combustível que nos move. Aleluia. Assim como um carro ele precisa de combustível para andar, o crente também, para poder caminhar na presença de Deus, ele precisa do seu combustível, que é a oração. Glória Se a Deus. você não orar, você não vai ter forças para caminhar. Se você não orar, se você não clamar, se você não buscar a Deus em oração, você não vai ter forças, aleluia, para continuar a sua caminhada e tenha certeza que as lutas e as dificuldades vão te fazer desistir. Aleluia. O povo, então, diz a Bíblia que ele começou a clamar. Aleluia. Que quando eles viram os egípcios, então os filhos de Deus, eles clamaram ao Senhor. Aleluia. O versículo 13 diz assim, ó, Moisés, porém, disse ao povo, não tema, estejam quietos e vejam o livramento do Senhor, Glória que a hoje Deus, ele aleluia. vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os vereis para sempre. Aleluia. Moisés, em outras palavras, estava dizendo para eles, controlem os seus sentimentos,
Controle o medo. Não precisa ter medo. Não tema. Aleluia. Ele disse para eles: estejam quietos e vede o livramento que Deus vai fazer na vida de vocês. Aleluia. Quando a luta vier, quando a dificuldade vier, aleluia, controle, meus irmãos, o medo. Aleluia. Ele continua dizendo, aleluia, estais quietos e vede o livramento. Aleluia. Fiquem quietos. Aleluia. Não precisa de alvoroço. Aleluia. Não precisa falar demais. Aleluia. Deus apenas diz para mim e para você nessa noite, quando vier a luta, aleluia, ó, em silêncio. Aleluia. Você, o único barulho, o único som que tem que sair da sua boca, aleluia, é as suas orações e as suas súplicas ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós vamos vencer, aleluia, as lutas, as dificuldades, meus irmãos, é no silêncio. Muitos reclamam, muitos falam, muitos murmuram, aleluia, mas isso nada vai adiantar, aleluia. Nós temos, meus irmãos, que ter esse sentimento no nosso coração que Deus, Ele é conosco. Se Ele permitiu a luta, se Ele permitiu a tribulação, aleluia, tenha certeza que Ele vai nos dar a vitória. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Aleluia. Nós temos que confiar no Senhor. Aleluia. Confiar, aleluia, que Ele é conosco. Aleluia. E jamais voltar para trás. Aleluia. Sempre seguir em frente. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel para que eles marchem. Aleluia. Deus falou para eles. Aleluia. Eles clamaram. Aleluia. Deus disse: então por que agora vocês clamam? Aleluia. Sigam em frente. Marche. Aleluia. Por que temer? Por que ter medo? Siga em frente. A luta, a tribulação não é para mim e para você voltar para trás. Mas quando a luta, a tribulação, a dificuldade vier na sua vida, Deus manda dizer para você: se levante e marche. Siga à frente. Aleluia. Siga em frente. Aleluia. E quando você seguir em frente, aleluia, Deus, Ele olha para Moisés e diz: ei Moisés, tu levante a tua vara e estende as tuas mãos sobre o mar e fende ele. Glória a Deus, aleluia. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim para Moisés: Moisés, use da autoridade espiritual que eu coloquei na tua vida. Glória a Deus. Levante aleluia. esta vara, este cajado e fenda o mar. Aleluia. Sobre a minha vida e sobre a tua vida tem a autoridade espiritual de Deus. Glória a Aleluia. Deus, aleluia. Quando a luta vir, quando a adversidade vir, não é para você recuar, não é para você ter medo, mas é para você usar a autoridade que Deus colocou sobre Glória. você. Louvado seja Deus, aleluia. Está passando por uma enfermidade, aleluia. Use a autoridade que Deus colocou sobre você. Repreenda essa enfermidade e Deus, Ele vai te dar cura. Aleluia. Quando a dificuldade vir, aleluia, repreenda a dificuldade, aleluia. E você vai receber a tua vitória. Porque tem a autoridade de Deus sobre a minha vida. Tem a autoridade de Deus sobre a tua vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Muitos meus irmãos correm para lá e para cá. Muitos, aleluia, correm atrás de pessoas. Aleluia, buscando, aleluia, muitas das vezes orações de outras pessoas, aleluia, mas saiba que a mesma autoridade que tem sobre a outra pessoa, também tem sobre a tua vida, aleluia. Basta você orar, basta você clamar, aleluia, ao Senhor, e Ele vai, aleluia, derramar a vitória sobre a tua vida. Ele disse: ei Moisés, por que clamas a mim? Mande o povo que siga adiante, e agora use da autoridade que está sobre você, aleluia. Mande, aleluia, o mar se abrir. Fenda este mar. E a Bíblia diz que quando ele toca no mar com o cajado, o mar agora vai se abrir. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Quando o mar, meus irmãos, se abre, o povo de Deus passa. Quando o último judeu tira os seus pés do mar, a Bíblia diz então que agora o mar vai se fechar. Todo o Egito estava ali. E o mar se fechou e todos os egípcios agora morreram afogados ali naquele mar. Amém. Por que Deus permite certas coisas na nossa vida?
Muitas vezes é a maior pergunta que tem no coração do cristão. Eu sendo cristão, eu andando nos caminhos de Deus, eu fazendo tudo aquilo que apraz ao Senhor, por que o Senhor ainda permite dificuldade? Por que o Senhor me leva até as adversidades? Aleluia. O Senhor permite dificuldades, o Senhor permite adversidades na nossa vida, aleluia, para que nós possamos alcançar a vitória, para que nós possamos ser, aleluia, vitoriosos. Aleluia. Glória a Deus. Olha só o versículo 17, aleluia, o que Deus fala. E eis que endurecerei o coração dos egípcios para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, e todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. Aleluia. Deus permite a adversidade, Deus permite a luta, para que nós alcancemos vitória em nossa vida. Aleluia. Deus, ele permite a luta, ele vai permitir a dificuldade também, aleluia, para que todos saibam que o nosso Deus, ele é o único e verdadeiro Deus. Glória a Deus, aleluia. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor e creu no Senhor. Glória E em a Deus, Moisés, aleluia. o seu servo. Através, aleluias, desta luta, dessa dificuldade que se levantou, o povo viu o grande livramento que Deus fez, e através do grande livramento do agir de Deus, aleluia, a Bíblia diz que o povo temeu e o povo creu, aleluia, Glória a Deus, em aleluia. Deus. Porque ali, meus irmãos, tinha um povo que era incrédulo. Ali tinha um povo, aleluia, que enquanto Moisés estava lá conversando com Deus no monte, aleluia, o povo estava lá fazendo um bezerro